O nosso trabalho é apresentado à professora Poliana Galvão, terceiro período de Medicina Veterinária, Faculdade Sul-América. Boa noite, pessoal. O nosso tema é Fisiologia da Reprodução de Ruminantes. Nossa equipe é formada por Yasmin, Luísa e Maria Eduarda Carvalho. O nosso trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica. Nosso trabalho estuda entre os fatores que exercem a influência na reprodução. A nutrição tem um papel importante no desempenho nutritivo. Diversos estudos associaram a nutrição à queda de fertilidade, principalmente em vacas leiteiras, e identificaram como causa potencial o balanço energético, falta de vitaminas e minerais. Além disso, há muita controvérsia sobre o efeito do flashing nutricional ou incremento na ingestão de matéria seca sobre a fertilidade, a produção embrionária. Por outro lado, tem os aspectos positivos. Diversos trabalhos têm demonstrado os resultados favoráveis. Tiske, Morris, Leury e Santos estudaram e tiveram resultados com o uso de suplementos à base de gordura sobre a função reprodutiva em fêmeas de corte de leite. Agora vamos falar dos órgãos. Ovários. Constituem as gônadas femininas e desempenham duas funções. Uma exócrina ou gametogênica, que é a liberação de óvulos ou ócitos, e a outra endócrina, que é a síntese e a liberação de hormônios esteroides. Estradiol ou progesterona. O estradiol é sintetizado pelas células do folículo ovariano, enquanto a progesterona é produzida pelo corpo lúteo. Tubas uterinas. As tubas uterinas são estruturas especializadas no transporte dos ócitos, do ovário até o útero, dos espermatozoides em direção ao ócito e do embrião até o útero, por meio de movimentos ciliares e contração muscular. A tuba uterina possui cerca de 25 centímetros de comprimento e divide-se em 3 segmentos. A fecundação é o início de desenvolvimento do embrião que ocorre na tuba uterina. O útero é composto por 2 cornos, um corpo pouco desenvolvido e uma cérvice ou colo uterino. Os fetos se desenvolvem nos cornos uterinos. O corpo uterino é o local de deposição do sêmen. Se durante aí o sêmen for depositado em um dos cornos uterinos, haverá redução das chances de ocorrer a fecundação. E então poderá haver uma lesão no útero. Aí vai prejudicar a fixação do embrião no estabelecimento da gestação. A vagina constitui o órgão copulatório e o canal de parto, que é o local de deposição do sêmen durante a monta natural. Na porção caudal da vagina, há uma região denominada vestíbulo vaginal. Constitui o prolongamento da vagina. Abre-se externamente na vulva e atua também como via urinária. Esse orifício deve ser evitado no momento da passagem da pipeta, que deve ser inserida em ângulo de 45 graus em relação ao corpo do animal, sob o risco de se atingir a bexiga urinária ao invés do útero. A genitália externa é composta pela vulva e pelo clitóris. A vulva se localiza abaixo do ânus e o clitóris na comissura ventral da vulva. Durante o cio, a vulva apresenta-se edamaciada, úmida e epirêmica. E já o clitóris possui importante função durante a cópula, porque, quando estimulado, desencadeia a resposta neural, que auxilia nas contrações do trato reprodutivo, aumentando assim a velocidade de transporte dos gametas.
reduzindo o tempo necessário para que ocorra a ovulação. Ciclo estral. Passada a puberdade, está dado impulso à vida sexual, que caracteriza por modificações periódicas envolvendo diversos órgãos da fêmea. As novilhas têm intervalo e duração menor que as vacas mais velhas, 21 dias em média entre cio e podendo variar entre 17 a 24 dias. O ciclo estral nos bovinos compreende 4 fases. Primeira é o pré-cio, com duração aproximada de 3 dias. Segunda é o cio, caracterizado por modificações diversas no comportamento da fêmea. O pós-cio dura entre 2 a 3 dias. E o anestro, com duração aproximada de 14 dias. O pré-cio tem seu início caracterizado por manifestações psíquicas, que normalmente passam desapercebidas pelo homem, e então o touro ou o rufião são capazes de reconhecer a proximidade do cio. À medida que se aproxima a hora do cio, elas se manifestam e tornam-se mais extensas. Então, antes do cio, a fêmea mostra muitos sinais facilmente identificáveis pelo inseminador por um período que dura de 4 a 10 horas. Aí, neste período, os sinais são os seguintes: inquietação, nervosismo, a cauda erguida, urina frequentemente, vulva inchada e brilhante. Fica cabeça com cabeça, como quem disputa. Diminuição do apetite, liberação de muco, diminuição da produção de leite e tende a se agrupar a outros animais. O cio silencioso ocorre em pequena porcentagem no rebanho. Ele é chamado assim porque o animal não apresenta nenhum sinal externo de cio, passando por isso desapercebido do inseminador. Quando ocorre a inseminação, o retorno do cio não significa obrigatoriamente gestação positiva, o que pode ser confirmado mediante diagnóstico de gestação em tempo hábil. Então, ocorre por alimentação desequilibrada, excesso de proteína, manejo inadequado, excesso ou carência de fósforo. Então, podemos suspeitar de cio silencioso ao examinarmos a ficha do animal e constatar repetições de cio a intervalos maiores, porém múltiplos de 21. As fases do ciclo estral podem ser divididas em 4 fases: proestro, estro, metaestro e diestro. A duração do ciclo estral varia o intervalo em 2 cios, que é de 21 dias em média, mas varia de 17 a 24 dias em bovinos. Uma vez que a vaca é uma fêmea poliéstrica, não estacional ou contínua, o cio ocorre em intervalos regulares durante o ano todo, independente da estação ou da luminosidade. Proestro ou pré-cio dura de 3 a 4 dias. O proestro ou pré-cio é o período compreendido entre a luteólise e a primeira aceitação de monta e é caracterizado por crescimento folicular. Nessa fase, o crescimento folicular final e a regressão do corpo lúteo do ciclo estral, além do aumento do útero e da atividade secretória das glândulas, no proestro a mucosa vaginal torna-se hiperêmica, avermelhada, assim como a vulva, que também se torna edemaciada, inchada e úmida. A fêmea, então, apresenta alguns sintomas, como inquietação, cauda erguida, eliminação de muco cristalino e transparente pela vulva e também a perda de apetite. Estro ou cio. O cio em raças europeias dura de 6 a 18 horas e em zebuínas de 3 a 5 horas. Durante o cio, são observados os mesmos sintomas descritos para o pré-cio, ou seja, inquietação, nervosismo, cauda erguida, urina frequente, vulva inchada e brilhante. Entretanto, esse período é diferente do anterior,
pois é nele que a fêmea demonstra aceitação de monta pelo macho e até mesmo por outras fêmeas do rebanho. A ovulação ocorre aproximadamente 12 horas após o final do cio. O metaestro dura de 2 a 4 dias. É a fase que vem depois do cio e é caracterizado pela formação do corpo lúteo. O que é corpo lúteo? É a estrutura que se formam após o período fértil que dará suporte ao embrião em caso de fecundação. Nesse período, as fêmeas podem apresentar sangramento em maior volume nas raças europeias pela vulva, e esse sangramento independe da ocorrência ou não de monta, inseminação ou fecundação. O diestro tem duração média de 16 dias. No diestro, o corpo lúteo é ativo e existe a predominância hormonal da progesterona, a fase luteica. O que é a fase luteica? É a última fase do ciclo menstrual, dando início ao proestro, ou seja, o pré-cio. Em caso de ausência de gestação, o luteólise ocorrerá após o diestro, desencadeando uma nova fase de proestro e início de um novo ciclo estral. A gestação dura mais ou menos 280 dias. Caso haja gestação, a produção de progesterona é mantida, em princípio pelo corpo lúteo e depois pela placenta, e não haverá início de um novo cio. Em bovinos, a duração média da gestação é de 280 dias, mas pode variar de 271 a 293 dias. No caso das zebuínas, dura em média 290 dias, portanto, 10 dias a mais do que as europeias. Depois do parto, é necessário um período para que o útero volte ao tamanho normal, permitindo o estabelecimento de uma nova gestação, entre 35 a 40 dias. Assim, as fêmeas que apresentar um cio durante o período de involução uterina não deverá ser inseminada. Momento ideal de inseminar. O final do cio, que é o momento em que a fêmea recusa ser montada. Este momento é muito importante para ser observado. É a oportunidade ideal para se fazer a inseminação, ou seja, depositar o sêmen no aparelho genital da vaca, no início do corpo do útero. É justamente agora que se tem a maior chance de fecundar a vaca, pelo processo de inseminação artificial. A fêmea apresenta um período relativamente longo de alta fertilidade algumas horas antes e após o término do cio. Diante das dificuldades de fazer a inseminação artificial no horário ideal, qual é o horário ideal? No final do cio. Recomenda-se o esquema Trimberger. O que é esse esquema? Vacas no cio, durante o período da manhã, deverá ser inseminada à tarde, e as no cio, à tarde, deverão ser inseminadas pela manhã do dia seguinte. Intervalo entre partos. Depende do sistema de exploração pecuária, onde temos a pecuária extensiva, ou seja, vacas soltas no pasto. O ideal é intervalos de 24 meses. No entanto, com manejo e alimentação diferenciados, o intervalo pode reduzir para até 12 a 13 meses, 365 dias a 400 dias, onde obtemos os melhores índices produtivos, pois quando atingimos intervalos entre partos curtos, é porque o conjunto de medidas adotadas na propriedade como um todo está basicamente correto. A nutrição se torna fundamental no desempenho reprodutivo, uma vez que pode afetar direta ou indiretamente aspectos da fisiologia da fêmea bovina por meio principalmente da energia, proteína e gorduras presentes na dieta. Além disso, o desempenho reprodutivo também está associado ao ECC no período pós-parto, o qual pode ser alterado pela suplementação alimentar no intuito de acelerar o reinício da ciclicidade nas vacas pós-parto, via restabelecimento da pulsatilidade normal de LH.
Ao se considerar o efeito de alta IMS, energia sobre a fertilidade bovina, destacam-se os negativos, pois estão associados a um metabolismo elevado dos hormônios esteroides e aumento nas concentrações circulantes de insulina e IGF-1, refletindo em um possível comprometimento na qualidade.